Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre o Teorema de Pitágoras e resultados não racionais ou irracionais. Então, nas aulas anteriores, nós vimos como o Teorema de Pitágoras pode ser utilizado para calcular medidas desconhecidas em triângulos retângulos, tá certo? Nesta aula, nós vamos avançar um pouco mais e observar que nem sempre os resultados desses cálculos será um número inteiro, tá? Nem sempre o resultado será uma fração, nem sempre o resultado será um decimal exato, tá? Então, em algumas situações, ao aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós encontraremos raízes quadradas que não possuem resultado exato, tá? Esses valores são chamados de números não racionais ou irracionais, tá? Então, ao longo da aula, nós vamos entender esses resultados, né? Como que esses resultados aparecem, né? E como podemos representá-los e também como podemos encontrar valores aproximados para essas raízes, tá certo? Vamos em frente então. Primeiro, nós retomaremos a aplicação do Teorema de Pitágoras em diferentes situações geométricas, tá ok? A ideia é perceber que o teorema ele não serve apenas para exercícios abstratos, tá? Ele serve também para determinar comprimentos diagonais, distâncias, tá? Tudo isso que são coisas que nós encontramos no nosso dia a dia, tá? Em seguida, nós veremos que alguns resultados obtidos por meio dessas medidas não podem ser escritos como os números racionais, tá? Isso acontece porque, por exemplo, quando encontramos uma raiz quadrada que não é exata, a raiz de 2, por exemplo, que a gente vai ver, tá? Nós também utilizaremos potências e raízes quadradas durante os cálculos. Nesse momento, será necessário definir formalmente todo o conjunto dos números reais. Tá? Nosso foco será compreender como que esses valores aparecem em situações estudadas. Tá? Ao final da aula, vocês deverão ser capazes de reconhecer quando um comprimento não pode ser representado por um número racional, tá? Aplicar o teorema de Pitágoras, mesmo quando o resultado for irracional, e interpretar raízes quadradas não exatas, utilizando o quê? Utilizando de aproximações quando necessário, tá bom? Beleza, então. Bom, o teorema de Pitágoras e números não racionais. Vou ler esse trecho aqui para ficar mais fácil, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras para determinar as medidas das diagonais dos ângulos retângulos e considerando os retângulos resultados positivos, obtemos segmentos cujas medidas também não têm raiz quadrada exata, como raiz de 3 ou raiz de 5. Tá? Vamos observar como que o teorema de Pitágoras pode gerar resultados que não são números racionais. Tá? No primeiro quadrado aqui, tá? Vamos lá. Nesse primeiro quadrado, nós temos o quê? Nós temos um quadrado de lado 1, tá? E a hipotenusa é a raiz quadrada de 2, tá certo? Então, como é que a gente calcula isso? Tá? Vamos calcular aqui utilizando a expressão que é dada pelo teorema de Pitágoras. Tá? Então, d2, que é a distância ali do meio, d ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, d ao quadrado é igual a 2. Logo, d é igual a raiz quadrada de 2. Portanto, eu tenho a hipotenusa igual a raiz quadrada de 2. Tá? Então, o que esses exemplos mostram, né? Tem outro aqui, vamos lá. O outro é o seguinte, ele tem aqui o d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui se anula, né? Fica 2 ao quadrado é igual a 1 mais 2. D ao quadrado é igual a 3, d é igual a raiz quadrada de 3. Tá?
Beleza, vamos para uma outra situação, a última situação aqui, tá? Nós temos aqui a raiz quadrada de 2 em um cateto, a raiz quadrada de 3 em um cateto e a hipotenusa que eu não sei, tá? Então, logo, d ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Logo, eu tenho que d ao quadrado é igual a 2 mais 3, tá? Ou seja, d ao quadrado é igual a 5. Logo, d é igual a raiz quadrada de 5, tá? Nessas três situações, esses três exemplos, eles mostram que ao aplicarmos o teorema de Pitágoras, podemos obter comprimentos como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, que não são raízes quadradas exatas, tá? Elas representam números não racionais, tá? E aí, nesse sentido, o que eu tenho que fazer, né? Nós vamos usar como exemplo a raiz quadrada de 2, tá? Primeiro, nós procuramos dois números inteiros entre os quais ela está. Nós sabemos que a raiz quadrada de 2 nós sabemos que 1 ao quadrado é igual a 1 e 2 ao quadrado é igual a 4. Então, como o número 2 está entre 1 e 4, nós concluímos que a raiz de 2 está entre 1 e 2, tá certo? Agora vamos testar alguns números decimais dentro desse intervalo. Por exemplo, 1,3 ao quadrado é 1,69. 1,4 ao quadrado é 1,96, tá? 1,5 ao quadrado é igual a 2,25, tá? Como o 1,96 ainda é menor do que 2 e 2,25 já é maior do que 2, nós podemos concluir que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, tá certo? Portanto, o valor da raiz de 2 é um pouco maior do que 1,4 e menor do que 1,5, tá? Vamos continuar essa análise nos próximos slides, tá? Agora vamos continuar refinando a aproximação de 2, tá? No slide anterior nós concluímos que o valor está entre 1,4 e 1,5, certo? Então, testaremos números dentro desse intervalo, tá? 1,41 ao quadrado é igual a 1,9881. 1,42 ao quadrado é igual a 2,0164. Como 1,9881 é menor do que 2 e 2,0164 é maior do que 2, nós concluímos que a raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Né? Nós poderíamos continuar esse processo testando números com 3, 4 ou até mais casas decimais. Tá? Os números irracionais eles são infinitos. Tá? No entanto, nunca encontraríamos um número decimal exato, nem uma dízima periódica que representasse exatamente a raiz de 2. Tá? Por isso nós dizemos que a raiz de 2 ela não é um número racional. Tá? Com o auxílio de uma calculadora ou de um software, né, nós podemos encontrar uma aproximação com várias casas decimais. Por exemplo, o exemplo que nós temos aqui no slide tem inúmeras casas decimais, né? E aí temos as reticências no final aqui, que querem dizer que tem mais, é infinito, tá bom? Beleza, então. Vamos aqui para a solução de um probleminha simples, né? São números não racionais, tá? Observe os dois grupos de raízes, né? Identifique qual deles é formado apenas por números não racionais. No primeiro grupo nós temos a raiz de 49, a raiz de 81 e a raiz de 121. Pensem, essas raízes são exatas ou não? Né? No segundo grupo nós temos raiz de 7, raiz de 11 e raiz de 17. Tá? Verifiquem se algum desses números possui raiz quadrada. Né? Então, lembre-se que a raiz quadrada é exata, o resultado, quando a raiz quadrada é exata, o resultado é racional,
tá? Quando a raiz quadrada não é exata, o resultado não é racional, tá? Esse aqui é muito simples, né, pessoal? Tá? A alternativa correta é o segundo grupo, tá? A raiz de 7, a raiz de 11 e a raiz de 17, né? Isso acontece porque nenhum desses números possui raiz quadrada exata. Portanto, os seus resultados são números não racionais. Já o primeiro grupo nós temos raízes, né? Raiz de 49 é 7, raiz de 81 é 9, raiz de 121 é 11, tá? Então, como 7, 9 e 11 são números inteiros, eles também são números racionais, assim como o grupo formado apenas por números não racionais, tá? É raiz de 7, raiz de 11 e raiz de 17, tá certo? Beleza, então, vamos em frente, tá? Agora vocês vão localizar a raiz de 7 na reta numérica. Tá? Como que eu faço para localizar a raiz de 7 na reta numérica? Eu vou usar aquele mesmo esquema da aproximação. Tá? Observem primeiro entre quais números inteiros ela deve estar. Depois analisem os pontos indicados entre 2 e 3 e escolham aquele que melhor representa esse valor. Tá? Aí façam uma estimativa. Tá? E se necessário, testem números decimais próximos. Tá? Vocês terão uma boa oportunidade de olhar para a reta e entender que aquele número não racional ele sempre estará em algum ponto da reta entre números racionais, tá bom? Olha lá, vamos lá para a solução então, tá? Vamos conferir a resolução. Tá? Primeiro, comparamos 7 com quadrados perfeitos próximos. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, tá certo? Tá? Então eu sei que, como 7 está entre 4 e 9, nós concluímos que a raiz de 7 está entre 2 e 3. Tá? Na reta, os pontos estão nesse intervalo. Os pontos que estão nesse intervalo são C e D. Vamos voltar lá na reta para ver? Tá? C e D. Tá certo? Entre 2 e 3, ok? Vamos pôr o laser aqui. Entre 2 e 3 eu tenho o C e o D aqui. Beleza, tá? Então, para decidir entre eles, nós podemos fazer uma aproximação. Tá? 2,6 ao quadrado é 6,76. 2,7 ao quadrado é 7,29. Já passou, né? Como 7 está entre dois resultados, a raiz de 7 está entre 2,5 e 2,7. Portanto, o ponto que melhor representa esse valor é o ponto C. Tá? Então, a resposta correta é a alternativa C. Tá certo? Vamos lá. Agora vamos resolver uma situação prática usando o Teorema de Pitágoras. Tá? Observem que as três ruas formam um triângulo retângulo. Tá? As três ruas do mapa formam um triângulo retângulo. Nesse triângulo já conhecemos duas medidas. Uma rua mede 50 metros e a outra mede 120 metros. Pela figura, a rua de 120 metros é o maior lado do triângulo, portanto ela representa a hipotenusa. Tá? A rua de 50 metros representa um dos catetos. E a terceira rua, que é o que queremos descobrir, representa o outro cateto. Tá certo? Então, atenção. Nesse exercício, nós não vamos somar 50 ao quadrado com 120 ao quadrado. Tá? Como 120 metros é a hipotenusa, nós precisamos fazer o 120 ao quadrado é igual ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Igual a 50 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Então, a expressão, a fórmula é a mesma, mas você tem que ficar atento onde você vai colocar os números. Tá? Resolvam com calma, desenhem se necessário, tá? E escolham a alternativa que mais se aproxima. Tá? Às vezes não vai dar um número redondo. Tá? Beleza. A solução é o seguinte, vamos conferir aqui. Pela figura ao lado, o lado de 120 metros é hipotenusa, igual a gente já falou, tá? Então eu tenho 120 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Aplicando o Teorema de Pitágoras, fica dessa forma, não fica? Então calculando 120 ao quadrado é igual a 14.400, 50 ao quadrado é igual a 2.500.
Então, x ao quadrado é igual a 14.000 menos 2.500. Eu inverti os lados da igualdade, tá certo? Então, x ao quadrado é igual a 11.900. Logo, x ao quadrado é igual a mais ou menos, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 900, tá? Considerando o valor positivo, eu tenho que 109 ao quadrado é igual a 11.881. E 110 ao quadrado é igual a 12.100, tá? Então, 109 é menor do que a raiz quadrada de 11.900 e é menor do que 110, tá? Logo, o x é aproximadamente 109 metros, que é a minha alternativa A, tá? Então, notem que eu fiz por aproximação, tá certo? Não tinha uma raiz exata, tá? Beleza. Vamos lá para a terceira atividade, tá? Um retângulo com medida 2 de altura tem seu lado maior coincidente com uma reta numérica. A linha azul foi traçada com um compasso com a ponta seca no ponto A e a outra ponta no ponto B, tá? Ponta seca é aqui, tá? Outra ponta é aqui, tá? Foi traçada aqui. Tá bom? Nessas condições, o número representado por x na reta numérica é igual a qual dessas raízes? Tá? Então, vamos analisar essa construção com um compasso, né, que representa a reta numérica. Tá? O retângulo tem altura igual a 2 e base igual a 3. O segmento que liga o ponto A ao ponto B é a diagonal do retângulo. Tá? A linha azul ela foi traçada com um compasso mantendo exatamente essa medida. Tá? Por isso a distância de A até x é igual ao comprimento da diagonal AB. Tá? Para descobrir esse valor, vocês devem aplicar o teorema de Pitágoras aos lados 2 e 3 do retângulo. Tá? E depois comparem o resultado com as alternativas e identifiquem qual raiz representa o ponto x na reta numérica. Tá bom? Vamos lá para a solução então. Tá? Vamos conferir a resolução aqui. O segmento que liga o ponto A ao ponto B corresponde à diagonal do retângulo, tá certo? Tá? Como o compasso foi aberto exatamente com essa medida, a distância de A até o ponto x na reta numérica é igual ao comprimento dessa diagonal. Tá? Então, o retângulo tem base igual a 3 e a altura igual a 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá certo? Então, d ao quadrado é igual a 9 mais 4. d ao quadrado é igual a 13. Logo, d é igual a raiz de 13. Portanto, o número representado pelo x é a raiz quadrada de 13. A alternativa correta é a letra D. Tá certo? Vamos em frente, então. E aí, para encerrar, respondam com as suas próprias palavras, tá? Duas questões. Primeiro, o que significa dizer que uma raiz não é exata, tá? Uma raiz quadrada, ela não é exata quando não existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo resulte exatamente no valor apresentado, tá? Nesses casos, o resultado é um número decimal infinito e não periódico, tá? Depois, pensem em um exemplo de um triângulo retângulo no qual o teorema de Pitágoras produza uma raiz não exata. Tá? Um exemplo simples é um triângulo retângulo com catetos medindo 1 e 1. Tá? Nesse caso, a hipotenusa mede raiz de 2, que não é uma raiz exata. Tá? Beleza? Então, explorando um pouquinho mais, o que significa dizer que a raiz é não exata, né? Significa que ela não resulta em um número inteiro, né? O seu valor decimal é infinito e não periódico. Por isso, geralmente, é representada pela própria raiz ou por um valor aproximado. Exemplo de um triângulo que o teorema de Pitágoras gera uma raiz não exata.
é um triângulo retângulo com catetos 1 e 1. Tá? A hipotenusa, ela satisfaz 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2. Tá? Logo, a hipotenusa mede raiz de 2, que não é uma raiz exata. Tá bom, galera? Por hoje é isso. Vou ver se tem exercício. Se tiver exercício, eu gravo o vídeo com os exercícios. Senão, a gente vai para a aula seguinte. Tá bom? Muito obrigado e até mais.